vocês? A aula de hoje será de maneira diferenciada. Será uma aula voltada para o curso profissionalizante do Secretariado, Redação Oficial 1. Vamos iniciar. O estudo dos princípios da redação oficial, conteúdo extremamente cobrado em provas de concursos públicos, vamos conceituar de maneira a entender o que é uma redação oficial. A princípio, é importante salientar, a despeito do que dizem alguns teóricos e professores, que redação oficial e redação de correspondências oficiais são a mesma coisa. Por vários itens já trataram indistintamente sobre esses dois sintagmas. Redação oficial é qualquer documento que chegue ao serviço público, saia dele ou tramite nele. Vai desde um documento de grande formalidade, como a edição de uma emenda constitucional ou medida provisória, até um papel qualquer escrito à mão ao se impetrar um habeas corpus. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37, a saber, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública. Claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Esses mesmos princípios, já ditos por mim, aplicam-se às comunicações oficiais. Elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso certo da linguagem. Apresentadas essas características fundamentais da redação oficial, passemos à análise pormenorizada de cada uma delas. Primeiro, a impessoalidade. Não podem existir marcas de apreço, nem de desapreço, cantadas para aquela moça ou aquele rapaz destinatário do documento, sob pena de sindicância. Expressões pejorativas ou de baixo calão, em referência ao destinatário ou a qualquer servidor daquele departamento, de órgão concursado ou não, ou até a particular. Devemos evitar. Há mais aspectos relevantes e que, a nosso ver, dizem respeito à impessoalidade dos e nos documentos oficiais. Os principais fechos da redação oficial são, atenciosamente, cargos de mesma hierarquia ou inferior, e respeitosamente, cargos de hierarquia superior. Observação: a referência à hierarquia pode vir até em relação à autoridade de esfera de governos distintos. Por exemplo, um texto que saia de um delegado de Polícia Federal para um juiz deve possuir o fecho respeitosamente, mesmo não sendo diretamente hierarquizados pelo princípio da separação dos poderes. Delegado é cargo do executivo e juiz é cargo do judiciário. Não se pode utilizar outro fecho, pois existe uma hierarquia implícita. Juiz é o cargo mais importante do poder judiciário. Um juiz é subordinado apenas a outro juiz.
seja no mesmo tribunal ou em tribunais superiores. Ministros de tribunais superiores também são juízes. Esses dois fechos, atenciosamente e respeitosamente, são os principais, mas não são os únicos. Veja, fechos possíveis para o requerimento. Nestes termos, pede deferimento. Termos em que se pede deferimento. Nestes termos, aguarda deferimento. Ou expressões correlatas, sem nenhum exagero. Fechos da ata. Nada mais havendo a tratar, na reunião do dia X, encerrou-se a presente sessão. E eu, fulano de tal, coloco o nome, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais diretores. Fecho do parecer. Palavra de encerramento, subcensura, obrigatoriamente em itálico, por ser expressão em latim, que quer dizer sob consideração. Conforme o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, em sua página 18, a forma doutor é título acadêmico, mas por uma questão de tradição, é comum usá-la em referência aos bacharéis, em especial os bacharéis em Direito e Medicina. Por esse texto, então, entende-se que todos os bacharéis podem ser designados como doutor. Ilustríssimo e digníssimo são formas abolidas no tratamento à redação oficial, pois se pressupõe que o servidor público é pessoa digna de ocupar o cargo, até que se prove o contrário, consonância com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, em sua página 10. Podemos também pensar na questão do vocativo. Que vocativo? Excelentíssimo! Ele deve ser usado apenas para os chefes dos 3 poderes federais: Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, como consta da página 10 do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, como se depreende deste trecho ipsilitris. Abre aspas. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor, seguido do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Pois é, precisamos perceber dessa forma que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos, eles precisam e constam nas comunicações oficiais e que decorrem do quê? Da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação, do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Objetividade no documento oficial é a união de concisão, ir direto ao assunto, sem a marca da prolixidade, ausência de marcas identificadoras de subjetividade. Uso exagerado de figuras de linguagem, por exemplo, não dizem respeito à comunicação oficial. Precisamos lembrar de sua finalidade, a finalidade do documento. A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais contribui ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. Vamos ao primeiro item, a linguagem dos atos e comunicações oficiais. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, e de outro, de sua finalidade. Por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de clareza e concisão, eles requerem o uso do padrão culto da língua portuguesa. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que
observam-se as regras da gramática formal. Emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiosincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Empregam-se elementos de coesão textual adequados para a obtenção da esperada coerência. O que é coesão? O que é coerência? Coesão é a ligação entre as ideias contidas no texto da redação oficial, princípio de qualquer texto, inclusive do texto constante em documentos oficiais. E coerência é a lógica do texto oficial, a relação de ideias entre os parágrafos e a relação lógica entre a finalidade do servidor público ou não e os diversos tipos de comunicações oficiais. Não podemos esquecer o padrão culto da língua portuguesa. E aí, vamos para o próximo item. A formalidade e a padronização. A formalidade diz respeito à polidez, à civilidade, no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A clareza digital, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. É a união de padrão culto, impessoalidade e estrutura do documento, também chamada de padronização. Além de nos lembrarmos, à luz do direito administrativo, que a formalidade se refere ao fato de os documentos oficiais serem escritos, como exigem as normas do direito, que demonstram que os atos administrativos devem ser, como regra, escritos. Muito cuidado! Uma instituição que faz concursos públicos já cobrou na prova que determinado texto respeitava os requisitos formais de acordo com a modalidade do documento, mas o texto possui um erro gramatical de ortografia e, mesmo assim, considerou o item certo por se referir à formalidade como estrutura do documento, não como padrão culto ou impessoalidade. Próximo item, concisão e clareza. Conciso é o texto que consegue transmitir com o máximo de informações e o mínimo de palavras. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Para ela concorre a impessoalidade, que evita a duplicidade, a ambiguidade de interpretações, que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto. O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, também deve ser apreciado, por ser de entendimento geral e, por definição, avesso a vocabulários de circulação restrita, como a gíria e o jargão. Ainda seguindo esse raciocínio de concisão e clareza, a formalidade e a padronização possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos, e a concisão é o que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. Um texto conciso é um texto enxuto, sem nenhuma informação desnecessária. É o contrário do texto prolixo, redundante e pleonástico. Um exemplo tradicional de texto prolixo em redação oficial é o que temos observado em vários ofícios oriundos do serviço público, até do mais alto escalão do governo. Por exemplo,
Iniciar o ofício usando expressões do tipo venho por meio deste é marca de redundância, pois, por acaso, não se sabe quem vem por meio do ofício informar certas coisas? Será que iria mandar o ofício para quê? Em vez, então, de escrever venho por meio deste informar, vai direto ao assunto, ao verbo de comando, informo. Em vez de venho por meio deste solicitar, diga logo solicito. E agora, nós temos que levar em consideração, na comunicação oficial, que nós devemos seguir, além dos preceitos já explicitados por mim, levar em consideração que alguns aspectos são necessários: o emprego dos pronomes de tratamento, a forma dos fechos e a identificação do signatário. Mas esta matéria ficará para próxima, deixando gostinho de quero mais. A aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.